Olá, bem-vindos a mais uma análise astrológica. E hoje a gente vai mergulhar na energia de um sábado, mais especificamente 10 de janeiro de 2026, que, olha, promete ser tudo menos relaxante. Então se preparem, porque o universo tem planos bem claros para esse dia e eles não incluem descanso, não. Essa frase aqui já dá o tom do dia, né? É para esquecer a ideia de um sábado tranquilo. O universo chega com uma prancheta na mão, uma lupa no olho e uma dose gigante de realismo. É um dia para uma verificação da realidade, uma verificação séria e, para alguns, talvez um pouco desconfortável. A sensação geral desse dia parece menos com um fim de semana e mais com um fechamento de trimestre numa empresa. Sabe, aquela correria, aquela pressão por resultados. As energias cósmicas que estão no comando são exigentes. Elas pedem eficiência e, acima de tudo, responsabilidade. E aqui está o centro da atenção do dia. De um lado, a gente tem uma energia muito forte de Capricórnio que empurra a gente para subir a montanha, para buscar sucesso, para construir algo lá fora. Só que do outro lado tem Júpiter em Câncer, que força a gente a olhar para trás, para as nossas raízes, para a nossa base emocional. É aquele conflito clássico, sabe? Entre querer chegar ao topo e perceber que talvez o alicerce tenha sido esquecido. E essa metáfora aqui é perfeita. O humor do dia é exatamente esse: ácido, realista e totalmente intolerante com mediocridade. O céu está pedindo resultado, não desculpa. A sorte hoje não vem do acaso. Ela vem da nossa capacidade de auditar a própria vida, de olhar para os fatos sem filtro. Bom, vamos então analisar como esse dia se desenrola, hora a hora. A gente começa com as primeiras horas da manhã, que já chegam com uma energia, assim, bem específica. Amanhã tem uma progressão bem dramática. Começa com um insight quase brutal ali antes do amanhecer. Depois entra num período de foco poderosíssimo para culminar num grande conflito de energias, onde a paciência de todo mundo vai ser testada ao limite. Nesse período, entre 7 e 10 da manhã, a energia é perfeita para resolver aqueles problemas difíceis com muita coragem e zero sentimentalismo. É uma energia de execução, que não pede licença, sabe? A postura que o céu pede é a de quem tem um império para gerir, sem espaço para jeitinho brasileiro. E aí, de repente, tudo para. Todo aquele ímpeto, toda aquela força encontra um obstáculo. Um choque entre planetas cria uma irritação muito intensa, uma tendência à arrogância. A sensação é exatamente essa, de estar atolado, com a ambição freada por burocracias emocionais, por memórias do passado. Chegamos então no período do meio-dia, que marca o olho do furacão. É um verdadeiro curto-circuito astrológico. Toda aquela tensão que foi se acumulando durante a manhã atinge o seu pico absoluto. Guardem bem este horário, 12h48. Esse é o momento exato em que a ordem cósmica do dia muda completamente. É o ponto de virada, o momento crucial. Então, a grande questão é, o que acontece depois desse clímax todo? A resposta para essa pergunta marca uma mudança total de direção para o resto do dia. A partir daquele momento, a gente entra oficialmente na fase da lua minguante. E a nova diretriz cósmica é muito clara: recolher. O banquete acabou, gente. Agora é hora de avaliar o que é excesso, cortar o que não serve mais e finalmente colocar a casa em ordem. E como é que isso se desenrola na parte da tarde? Bom, se amanhã foi de guerra, a tarde é de um silêncio até meio desconfortável. O universo basicamente fecha para balanço. E aqui, gente, vai um anúncio de serviço de utilidade pública cósmica. É fundamental para a gente conseguir navegar o resto do dia sem maiores problemas. Essas aqui são as regras de ouro para esse período da tarde, conhecido como lua fora de curso. É simples, não comece nada novo, não tome nenhuma decisão importante, não faça compras por impulso. Deixa a poeira baixar. Qualquer ação significativa que for tomada agora tende a não dar em nada ou, pior, gerar arrependimento. A hora é de focar na rotina e esperar. À noite, a energia muda de novo. O clima agora é de reflexão silenciosa para os sobreviventes dessa auditoria pesada que foi o dia. Há um momento que favorece o isolamento estratégico, ou então encontros com pouquíssimas pessoas, aquelas que nos conhecem de verdade. Tem uma beleza em perceber quem e o que restou depois de toda a pressão. Agora, vamos passar rapidinho por alguns conselhos bem práticos para cada um dos 12 arquétipos do zodíaco para ajudar a navegar a energia desafiadora desse dia. Para Áries, a dica é menos guerra e mais organização nas contas. Para Touro, a energia pede autoconfiança, é contar com os próprios recursos. Gêmeos, chegou a hora de parar de falar e começar a auditar o que realmente importa. E Câncer, o foco total é na autoproteção e em organizar a rotina.
Leão, a energia pede menos palco e mais trabalho de bastidores. Virgem, use essa precisão analítica toda, mas por favor, cuidado com o sarcasmo. Para Libra, o momento é de soltar o que pesa e focar no autocuidado. Escorpião, a dica é usar a intuição para encontrar e consertar qualquer vazamento de energia. Sagitário, é hora de encarar a conta bancária de frente, sem desculpas. Capricórnio, a ideia é usar essa força imensa para construir e não para atropelar. Aquário, a rebeldia do dia tem que ser contra a própria preguiça emocional. E Peixes, o desafio é sonhar alto, mas com os 2 pés bem firmes no chão. E com isso, a gente amplia a visão para entender a lição final. Afinal, qual é o grande aprendizado por trás de toda essa pressão que o dia traz? A mensagem central é essa aqui. O universo não está interessado em crescimento para fora hoje. Ele quer que a gente crie raízes mais profundas. O verdadeiro sucesso não é só ambição. Ele é construído numa fundação interna que seja sólida, honesta e organizada. O convite do dia é para fortalecer as raízes antes de tentar crescer ainda mais. E essa frase resume perfeitamente a sabedoria do dia. A tranquilidade não vem de evitar os problemas, mas sim de encarar a própria vida com integridade, sem dever nada para si ou para os outros. É sobre ser honesto com os próprios processos. E a gente termina com essa reflexão. Depois de toda essa análise, a pergunta que fica é onde, na nossa própria vida, esse grande auditor cósmico está apontando a lanterna? Onde ele está pedindo mais ordem, mais honestidade e mais clareza? Fica aí a pergunta para a gente pensar.